Todos já encontraram aí, né? Sim. Ok. Quando o pai age como homem. Um homem e uma mulher se casaram porque ele esperava ver atendidas necessidades de infância, e ela queria amá-lo como uma mãe. Viveram muito satisfeitos até lhes nascer um filho. O amor da mulher, como era de esperar, voltou-se para o filho biológico. O marido começou a sentir-se negligenciado e ciumento, passando a competir com o filho pela atenção da esposa. Esta, por sua vez, sentiu-se abandonada pelo marido e desejosa de um parceiro que fosse igual a ela. Dividida entre os pais, a criança não conseguia ligar-se a nenhum dos dois e entrou em grave depressão. Livrou-se dessa depressão quando o pai assumiu o seu devido lugar ao lado da esposa, como um homem em parceria com uma mulher e como um pai em relação a um filho. O menino encontrou a paz e pôde, enfim, ser criança. É um caso, né? A gente nem sabe se ele está falando de um caso concreto ou de uma síntese, né? De um tipo, de um certo padrão de relação. Mas é muito frequente que a gente encontre adultos que vão para o casamento com situações que têm muito mais a ver com o seu ambiente emocional infantil do que com as emoções de um adulto. Isso tanto homem quanto mulher. Então, fica valendo aqui, né, esse exemplo sem maiores detalhamentos. Eu penso que ele escolheu isso aqui como uma descrição meio genérica de uma situação que acontece muito, né? E só para dar um exemplo do quanto isso é importante, quando existem dificuldades com crianças, por exemplo, depressão, ansiedade, e mesmo algumas coisas classificadas como distúrbio de déficit de atenção e outras coisas ligadas a desempenho na vida, na escola, eu trato os pais. Até hoje eu nunca precisei tratar a criança diretamente. Isso não quer dizer que a psicopedagogia não tem utilidade e tal, mas com certeza a medicalização de uma criança, a meu ver, é um erro muito grave. Claro que devem existir exceções, mas até hoje, em praticamente 20 anos de experiência, eu nunca precisei tratar diretamente uma criança. E nem mesmo a criança está presente. Até hoje não foi preciso. Tá? Em geral, a gente encontra na atitude dos pais a dificuldade que uma criança pode atravessar. E às vezes são dificuldades importantes. Eu reconheço isso. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui? Ah, já foi. Foi a Thelma dizendo que ia acompanhar por áudio. Muito bom. Bom dia, Eduardo, Ana Ruth, as pessoas que foram chegando aí, Bom Sueli. dia. Nós já estamos entrando na página 78, tá? Solteiros e casais sem filhos. Almir, Opa, diga, Suzana. quando os pais não fazem esse trabalho de voltar para o seu lugar de pais, tem de ser depois a criança, quando se torna adulta, tem de ser ela a fazer esse trabalho de voltar para o seu lugar de filho, ou, caso contrário, vai ficar sempre desconectado e tendo problemas nas relações. Não, em geral, quando a pessoa leva para a vida adulta esse tipo de emaranhamento, por exemplo, digamos que seja uma dificuldade da mãe, né? A mãe coloca no filho ou no marido e depois no filho determinadas expectativas não atendidas em relação a seus pais. Uma imagem muito frequente nas constelações é quando aquele cliente adulto consegue ver através da constelação ou imaginar numa meditação
a sua mãe junto com a própria mãe dela. É como se o filho adulto pudesse entregar a sua mãe para quem deve cuidar dela, que é a própria mãe. Mesmo que a sua avó já tenha falecido, isso é muito, a imagem é muito curativa. Isso, quando eu imagino, por exemplo, eu tenho uma situação que me envolve com minha mãe e me prende numa determinada dinâmica, eu posso fechar os olhos e imaginar que a minha mãe está nos braços da mãe dela, seja num abraço. Outro dia apresentou-se numa constelação, a representante da mãe encostou o ouvido no coração da representante da avó e ficou ouvindo aquele coração bater. E ali a imagem resolveu tudo, dissolveu o problema. Entende? Devolve a mãe para quem é maior do que ela. E isso é muito libertador, inclusive para a mãe. Tem efeitos na própria mãe. Nem sempre, né? Mas muitas vezes, tá? Muito bem. Solteiros e casais sem filhos. Pergunta: sou solteiro e velho demais para ter um filho. Sinto-me excluído e desvalorizado pelo que o senhor está dizendo. Não haverá lugar para pessoas como eu na simetria que descreve? Solteiros e casais sem filhos, obviamente, não estão excluídos da possibilidade de encontrar amor e sentido em suas vidas. Há, porém, certos problemas que precisam enfrentar e resolver. Como você já deve saber por experiência própria, suportar a solidão e encontrar sentido na vida pode ser muito doloroso para uma pessoa solteira e sem filhos. Uma situação realmente difícil. Meu interesse é descobrir o que as pessoas nessas circunstâncias podem fazer a fim de resguardar seu potencial para amar e encontrar sentido na vida. Nas constelações que montamos, vimos que todos partilhamos o destino e a culpa de nossas famílias. Isso significa que sofremos também as consequências do que outros fazem no nosso sistema, assim como o que fazemos os afeta. As pessoas que ficam solteiras por livre escolha também aceitam livremente as consequências dessa escolha e, em geral, não buscam terapia. Entretanto, muitas pessoas não são solteiras porque querem, mas porque foram apanhadas num emaranhado sistêmico ou estão pagando uma dívida que não fizeram. Por exemplo, o marido atormenta a mulher e ela suporta tudo sem abandoná-lo, porque se sente dependente dele. A filha desenvolve uma persistente desconfiança dos homens e da intimidade e continua solteira. Ficando solteira para ser feliz, tem de organizar a vida de um modo muito diferente do que o faria se fosse casada. De certa forma, de certa maneira, goza de mais liberdade que suas amigas casadas, mas também paga um alto preço. Não pode conhecer a liberdade que, paradoxalmente, advém da união com um parceiro e das responsabilidades de ser mãe. Sei que isso está fora de moda, mas a verdade é que existem mulheres que se realizam, alcançando o máximo de consistência psicológica e dignidade quando têm muitos filhos e uma família grande e afetuosa. Ainda se pode vê-las na zona rural de vários países. Elas irradiam um ar de profunda serenidade, de paz e ligação com a vida. Esses dias conheci uma senhora que teve 23 filhos. Uma pessoa muito presente, já muito idosa, mas com muita vontade de viver, levantando para fazer café, bem de boa, assim, bem o caso aqui. Achei admirável. Sua grandeza é simples e perfeitamente natural. Note-se o mesmo em seus maridos
embora em grau menor. As pressões sobre esses pais são enormes. Eles tiveram de aprender a renunciar, a ser pacientes e contentar-se com o que a vida oferece. O caminho para encontrar realização numa família grande foi bloqueado na nossa cultura, tanto para as mulheres quanto para os homens. Por isso, não significa que mas isso não significa que devamos desmerecê-lo. Uma vez que essa profunda e natural realização humana já não é possível, as mulheres precisam recorrer a outras formas de obtê-la, principalmente no trabalho. Há uma ilusão culturalmente gerada que as ajuda nisso, a de que ter uma carreira satisfaz mais a mulher do que ficar trancafiada em casa com os filhos. Não acredito que ficar o dia inteiro no escritório diante do computador possa ser intrinsecamente mais gratificante do que permanecer em casa com os filhos. Entretanto, creio que a ilusão é necessária para que as mulheres consigam fazer o que a evolução cultural exige delas e ainda encontrar satisfação na vida. O que a gente mais encontra hoje são mulheres que conciliam, né, a atividade profissional com a atividade de esposa, de mãe, ou, às vezes, mãe dos filhos do seu marido, quando não geraram seus próprios filhos, o exercício da maternidade por adoção, por criação de crianças e adolescentes que elas não geraram, mas conciliando isso com uma atividade profissional. É o que a gente mais vê, né? Agora, existem pessoas que optam pela carreira e abrem mão de ter filhos. Isso existe e bastante, né? Frequentemente, as mulheres nem sequer têm consciência dessa perda de oportunidade. Muitas vezes negam que seja uma perda ou consideram-na sem importância. Com isso, desmerecem o que outrora foi a plenitude da feminilidade e desdenham o que não é mais possível. Ter filhos não é nada, cuidar da casa não é nada, os homens não são nada. Isso faz com que as mulheres se atirem a uma carreira, mas ao preço de perder a ligação com um aspecto fundamental da condição feminina e não o respeitarem mais. Alguém quer comentar isso? Bom, vamos lá. É sempre assim. Fazer uma... Opa, alguém falou algo aí. Eu posso comentar isso? Pode, Ana? Bom dia. Do lado feminino, né? É mais fácil, né? Muitas vezes eu tive que abrir mão dos meus momentos profissionais, das minhas carreiras, para acompanhar a família, acompanhar meu marido. Eu morei em vários lugares aí no Brasil. Morei em São Paulo, aí desisti de tudo, da minha carreira, da minha aposentadoria, para acompanhar meu marido no Ceará. Aí, de repente, encontro uma nova profissão lá no Ceará, vou para a universidade, faço mestrado e tal. E, de repente, eu tenho que abandonar tudo para ir para Pernambuco. E lá começar uma nova carreira. Então, assim, foi difícil abrir mão dessas várias fases, mas o êxito é compensador, né? Então, e foi nessas idas e vindas, mudanças, que eu encontrei a constelação, porque era um trabalho que eu poderia me dedicar, mas não criar raízes num só lugar, né? Então, muitas vezes é difícil, mas quando a gente coloca o nosso papel de mulher, quando a constelação me mostrou qual é o meu papel de mulher, meu papel de mãe, de filha, né? Mudando a ordem aí, é filha, mãe, mulher, eu sinto que esse lugar floresce, onde quer que a gente vá. É isso. É o depoimento aqui, testemunho de quem viveu isso tudo na pele. Não é fácil. Imagina a esposa de um general, né? Que ela casou com um soldado raso, e ele foi
mudando de patente, mudando de quartel, mudando de estado, mudando de cidade, uma carreira de 20 e tantos anos. Eu já atendi algumas pessoas de que o marido tem carreira militar. É puxado, viu? É exigente. Mas, em geral, a maternidade é é uma vitamina muito poderosa para essa renúncia, né? E é como ele diz, né? O efeito para o homem é muito menor, mas para o pai também é exigida alguma renúncia em nome do exercício da paternidade. Legal, Ana, grato aí. Vamos lá. É sempre assim. Fazer uma coisa significa não fazer outra. Isso parece óbvio, mas tem a ver com o que a Ana Ruth acabou de dizer, né? Fazer uma coisa significa não fazer outra. Tudo o que fazemos está cercado pelo que decidimos evitar, os potenciais desdenhados que permanecem irrealizados. Se o que foi desdenhado é desprezado e desmerecido, o que foi escolhido perde valor e importância. E aí eu posso dizer para vocês, a quantidade de executivas bem-sucedidas e infelizes que eu já atendi também não é pequena. Pessoas que profissionalmente estão muito bem situadas, mas sentem falta-lhes alguma coisa e elas não sabem nem dizer o que é, né? É muito significativo isso também. É uma arte conciliar esses aspectos da nossa vida, né? Por outro lado, se respeitamos e valorizamos as possibilidades desdenhadas e não realizadas, o que foi escolhido aumenta de valor. Por exemplo, né, digamos, alguém aqui que não tenha filhos, ou se vocês conheçam alguém que não tenha filhos, mas que não maltrata essa possibilidade. Oi, Cláudia e Sueli. Se vocês vivem essa escolha sem desdenhar, sem ridicularizar a maternidade, mas honrando a escolha que fizeram ou as circunstâncias de vida, né? Às vezes não deixaram, não tiveram seus filhos, mas não foi por uma escolha própria. Às vezes alguma circunstância impediu, né? Não estou particularizando vocês, não, mas às vezes a pessoa casou-se com um homem que não pode ter filhos e é muito feliz no casamento e renuncia a filhos para continuar com esse casamento. Essa é uma possibilidade que eu também vejo que não traz problemas para a vida, né? Ou o contrário, a própria mulher, por algum motivo, não veio, né, com as condições fisiológicas, né, para ter filhos. Ela lamenta, ela sofre, ela tenta, mas ela tem na vida a busca pelo sentido da vida dela e geralmente ela encontra. Não são pessoas problemáticas porque não tiveram filhos. Muitas vezes são madrinhas maravilhosas, são tias incríveis, são muito generosas com crianças. É muito interessante esse fenômeno. Eu tenho pessoas assim na minha família, é muito bonito ver como são mulheres bem resolvidas, bem realizadas como mulher, mesmo não tendo a possibilidade de ter filhos. Há situações em que não é possível nem desejável ter filhos ou manter relacionamentos. Mulheres plenamente conscientes do valor daquilo a que renunciaram e que fazem suas escolhas com lucidez, podem resgatar o feminino dessa desvalorização implícita e encontrar realização no seu novo estilo de vida. Os homens, do mesmo modo, podem resgatar o masculino. Respeitar o que foi desdenhado dá um tom diferente às suas vidas. Conquistou-se algo graças à renúncia consciente a possibilidades perdidas. Quando a perda é aceita e se toma a decisão consciente de amparar a família e o relacionamento sem desvalorizá-los, o que foi desdenhado
acrescenta alguma coisa ao que se escolheu. O processo de aceitar perdas opera na alma e pode trazer algo de positivo num nível completamente diverso. Mesmo que permaneça irrealizado, o que foi desdenhado continua a atuar quando o respeitamos e valorizamos. Vou para frente. Pode ser que, em função da circunstância particular, a Sueli ou a Cláudia queiram fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação, senão eu vou em frente, tá? Atender às necessidades não basta para o amor. Pergunta: tomei consciência da minha necessidade de ternura e cuidados. Apaixono-me e tenho por algum tempo a sensação de que encontrei o parceiro certo e que todas as minhas necessidades serão atendidas. Então, alguma coisa muda, ou ele me deixa ou perde o interesse por mim. Hellinger. Muitas uniões realmente começam assim, com alguém em busca de um parceiro capaz de satisfazer as suas necessidades e anseios. O problema é que o outro parceiro também pode estar em busca da mesma coisa. Suspeito que a paixão reativa as necessidades de nossa criança interior e o parceiro tende a ser encarado como mãe. Quando homens e mulheres procuram alguém que satisfaça as suas necessidades no nível mais profundo, estão procurando uma mãe, o que leva fatalmente ao desapontamento. A parceria é uma empresa difícil, muito diferente de um caso, ainda que duradouro. A parceria, pelo menos como a entendo, tem outra dimensão. Você disse que pode ficar com o homem por alguns meses, mas ele não a leva a sério, no sentido de querer construir uma vida com você. Uma vez que o vê como uma oportunidade de conseguir o que deseja, ele considera o relacionamento uma oportunidade passageira de levá-la a atender igualmente às necessidades dele. Essa visão é ampla o bastante para um caso amoroso, mas estreita demais para uma parceria. Contudo, se do fundo do coração você tiver uma visão digna de sua plena dignidade e do poder e dimensão de sua feminilidade, uma visão à altura de todo o seu potencial humano, então aparecerá um homem apto a lhe dar a resposta conveniente. Se o amor se desenvolve, e talvez mesmo um pouquinho de paixão, ótimo. A paixão é cega, mas o amor vê. O amor aceita e deseja o outro tal como ele é. Isso toca em algo muito profundo e permite que o amor floresça. Eis o conselho de um velho a uma jovem. O velho era ele, né? E a jovem, quem fez a pergunta. Muito bom isso aqui também. Para muitos casais jovens, isso aqui basta, sabe? Ler esse trechinho aqui basta. Para eles começarem a pensar um pouco mais amplamente na relação que estão construindo, né? Bom dia. Oi, Lígia, bom dia. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Essa passagem é muito interessante, né? Porque os jovens hoje acham que casamento é uma coisa assim, né? Trocam de pessoas, né? Como se fosse, né? Às vezes eu fico conversando com eles, assim, meus filhos, eu converso muito com meus filhos, né? Os dois estão no segundo casamento, todos os dois. E aí, qualquer coisinha que tem, eu digo, gente, pelo amor de Deus, se a gente desagrada alguma coisa, já acha que é o fim. Eu disse, olha, eu tenho entre casamento, namoro com meu marido, 38 anos, né? Então, assim, eu digo a eles, preste atenção, vocês conviveram com a gente, cada fase, fácil não é, porque eu digo muito assim, ó, nós viemos de uma família com pai e com a mãe, né? E com os nossos irmãos que foram criados, filhos, pelo menos no meu caso, né? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe e tudo, não é fácil. A gente discutia com o pai, discutia com a mãe, tinha dificuldade.
Avalie uma pessoa que vem com outra educação. As coisas não são assim. A gente tem que... E aí eu vou conversando, 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 conversando. E eu fico, aí meu marido aqui diz, já pensou se cada vez que a gente ficasse aborrecido com uma coisa e tivesse separado, não tinha ficado de jeito nenhum junto, É, entendeu? exatamente, Pensar exatamente. um pouco, né, em tudo, né? A gente vai aceitando devagarzinho as coisas e ele vai aceitando. O casal é assim, é uma troca, né? É uma troca. Com certeza, Lígia. Se eu já contei isso aqui, vocês me desculpem, mas é porque foi muito legal. Uma vez a Sophie perguntou assim: levante a mão as mulheres aí da plateia, tinha umas 600 pessoas. Levante a mão as mulheres da plateia que estão num casamento. Aí muita gente levantou a mão. E não perguntou se era segundo casamento, primeiro casamento, mas quem está casada. Ele perguntou assim: quem é de vocês aí que dá de 0 a 10, que dá uma nota 7 para o seu marido? Aí muitas ficaram com a mão levantada. Aí ela falou: pois você que tem um marido nota 7, erga suas mãos para o céu e não deixe esse homem ir embora de jeito nenhum, porque o marido nota 7 não é fácil conseguir. E se eu perguntar para o seu marido que nota ele dá para você, pode ser que ele dê 6 e continua com você. Então, se você tem alguém nota 7, parabéns. Achei muito interessante. Tudo a ver, Lígia, é isso mesmo. E tem uma circunstância aí que, vamos dizer, os jovens, eles trazem alguma coisa também do que eles puderam observar no seu lar, né? Mas não é só isso. Existem pressões sociais, existem modismos, existe hoje uma banalização, uma pouquíssima reflexão sobre o que é o amor, existe sexualização precoce, existe uma série de dificuldades hoje para que jovens possam superar aquela desilusão inicial, né? Pensa que casou com alguém nota 10, quando vai ver a pessoa é nota 7 e ela já quer reprovar o nota 7, né? Isso tem a ver, é um fenômeno geracional, sim, mas vamos dizer, isso está, de alguma forma, encontrando também espaços, porque os sistemas estão se movendo, né? E como isso não está resolvendo, não está trazendo felicidade, as velhas soluções começam a se fazer novas. E a gente encontra hoje um número maior do que há 20 anos atrás, de famílias com 4 filhos, de gente que está casada há 10, 12 anos. Eu vejo aqui ali um movimento de voltar a olhar para a profundidade dessa relação de parceria que ele define aqui, né? Mas a gente ainda vive isso muito frequentemente. Bom, Almir, opa, como é que podemos entender melhor esta parte aqui? Se do fundo do coração você tiver uma visão digna de sua plena dignidade e do poder e dimensão de sua feminilidade. o que eu acho muito interessante aqui é que ele evita uma palavra que é meio chavão, meio lugar comum, né? Autoestima, amor próprio, essas coisas de livros de autoajuda. Eu não sou contra, não. Eu só digo assim que, às vezes, a própria visão do que seria autoestima ou amor próprio leva a uma visão hedonista, né? A vaidade. E o que ele está dizendo aqui é a profundidade da minha conexão com a vida e a plena aceitação do meu ser. Eu sou um indivíduo que pertenço a uma história. Eu tenho uma história comigo que é toda minha. Quando eu estou em paz com a minha história, eu não preciso de palestra de motivação, eu não preciso de Roberto Chiniachik, de outros autores muito bons aí. Não tem necessidade. A pessoa que se resolve com a sua origem, ela tem essa percepção de que a vida é uma bênção e que ela é alguém no mundo e que ela, por si, mesmo que ela não se case,
mesmo que ela não tenha filhos, a sua própria existência faz diferença na vida, entende? Aí ela está pronta para encontrar alguém que tem a mesma visão de si mesmo, uma visão adulta, uma visão clara de que a parceria é uma parceria. Eu dou, você dá e nós vamos junto, vivendo a vida e fazendo ainda mais do que nós faríamos se estivéssemos sozinhos. Mas a vida não acaba se o outro for embora. Então, o contrário disso é fácil ver. A pessoa perde o namorado e pensa em suicídio, ou a pessoa perde o namorado e diz: minha vida acabou, ele levou meu coração embora. Essas imagens assim que são muito infantis, muito superficiais sobre o que é a vida, entende? É mais ou menos isso que eu posso te dizer, Suzana. Vamos ouvir o Eduardo aí, deve ter algum comentário bom para a gente. Olá, Almir, bom dia a todos. Para mim, né, você tocou um ponto aí, e na explicação que você deu com relação ao amor próprio, do ponto de vista, né, que você colocou, que eu concordo, e que para mim, assim, essa coisa do amor próprio, eu vejo assim como amor meu, né, amor que eu recebi diante do quê? Diante de uma introspecção, de uma busca, de um autoconhecimento, né, que você colocou também isso aí, e ver assim que algumas coisas despertam para a gente, e é importante, mesmo sendo um livro de autoajuda, traz um despertar porque é uma busca, né? E aí a gente vai evoluindo, a gente vai chegando a um ponto que, no meu caso, por exemplo, eu cheguei ao ponto de achar que a dificuldade estava no outro. E quando eu passei a me conhecer, né? Quando eu passei a ver, porque eu buscava muito no outro a minha realização, né? E quando eu passei a me conhecer, eu vi que tinha muita coisa em mim que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar, que eu precisava transformar. E essa luz, quando tocou a mim, ela iluminou toda a minha história, né? E aí, o que eu chamo assim, do amor que eu tive, o amor meu, dessa busca, desse autoconhecimento. É claro que isso só tem sentido quando a gente dá, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Na vida, né? A gente ser o nosso próximo, se a gente dá, a gente não vai conseguir chegar, né? A esse autoconhecimento. Eu achei interessante também esse ponto que o Bert Hellinger traz da questão da morte, né? Que vem assim traz uma consciência para a gente, né? O que eu chamo assim muitas vezes de são as borboletas que vem chegando, que para mim esse termo para mim são as transformações, né? As transformações que a gente passa pelo sofrimento, né? Que lá na frente ele transforma em uma consciência para nós. Então ilumina isso é belo, isso é bonito, né? De se ver, de sentir pelo menos. Então eu vejo assim que essa coisa da morte, quando a gente tem essa consciência que a gente realmente está aqui para uma passagem, está aqui para desenvolver, para evoluir, mas que isso existe uma passagem, existe um momento, existe um tempo para isso, que a gente não determina que tempo é esse, né? E aí você colocou uma coisa aí, quando vem, por exemplo, um motivo de uma doença ou coisa para a pessoa, né? Que ela, naquele momento, ela faz aquela reflexão, né? Fala, pô, peraí, tá para acabar, então eu preciso realmente ver as coisas que tem que resolver, né? E ela se olha. Eu acho interessante isso. E outro ponto aí que eu queria até fazer uma pergunta para você, eu achei interessante e essa palavra também trouxe para mim uma reflexão bem importante que eu estou refletindo, né? Minha experiência que eu tive no meu casamento, tudo isso, quando você fala assim que o homem está para servir e a mulher o segue, né? Quer dizer, o Bert traz isso aí, você coloca aí, eu achei assim muito importante a união dessa forma, né? É claro que dentro de um equilíbrio, né? Dentro de uma busca, porque para você servir, você auxiliar, você tem que conhecer a necessidade do outro, né? Não é só o que você quer fazer, mas conhecer qual é a necessidade do outro para servir. É servir, exato. Né? Requer uma humildade, né?
o reconhecimento da grandeza a quem você está servindo, né? Isso realmente requer muita reflexão, viu, Eduardo? Para eu vamos dizer, tá tranquilo em relação a isso, eu precisei de alguns anos, de algumas observações, de alguns movimentos de meus e de pessoas. Eu só queria comentar uma coisa quando eu falei de livros de autoajuda e tal. Eu não falei desprezando a contribuição deles, não. O que eu quis dizer é que quando a pessoa introjeta isso que você falou, quando ela traz para dentro dela uma consciência maior de que o caminho que ela veio fazendo na vida era exatamente aquele que ela veio para fazer, e as dificuldades que ela teve que superar eram exatamente as que vieram para ela, fica muito fácil da pessoa, vamos dizer, buscar dentro dela o recurso para se respeitar e não se maltratar através de relações que são corrompidas ou que são superficiais, né? É isso que eu quis dizer, igualzinho você está falando. E só uma coisa que você me fez lembrar na sua fala, em algum momento, que eu acho muito significativo. Uma vez eu assisti uma palestra de um rabino, que eu gosto muito, um rabino brasileiro, carioca. Ele estava falando dos mandamentos, né? As leis de Moisés, e ele trouxe uma tradução que não é aquela que a gente vê na Bíblia e sobre a qual a gente fala costumeiramente, né? Que a gente aprende, eu aprendi na Igreja Católica, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E muitas vezes as pessoas entendem que a primeira coisa a fazer é o amor a si mesmo e tal e coisa. E o rabino explicou lá na palestra que o texto original da lei de Moisés é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você já é amado. Que tem a ver com o que você disse, o amor que já veio para você. Quando você abraça o amor que já veio para você, não tem essa história, não, primeiro eu, depois o próximo, depois, na verdade, o amar ao próximo, o rabino concluiu o seguinte, na verdade, tratar ao próximo com amor é amar a Deus. E nesse sentido, converge para a visão do Bert, né? Como é que a gente vive o amor na Terra? É o amor pelos nossos inimigos, é o amor pelo estranho, é o amor que a gente desenvolve gradativamente dentro de um casamento, etc., etc. Isso aí, vamos dizer, muda, né? Muda a maneira de ver o que é essa vida no amor, né? Achei interessante. Você me fez lembrar essa palestra que eu assisti uma vez. Muito bem. Desculpa se eu te interrompi, você quer continuar? Beleza? Tá bom. Então, aí ele falou, eis o conselho de um velho a uma jovem. Agora vem um negócio muito interessante, né? O Bruno pergunta, já que falamos de sentimentos, tem um que não compreendo e sobre o qual eu gostaria de falar. Não me lembro de ter tido esse sentimento antes e não sei exatamente como lidar com ele. O sentimento de que encontrei a mulher certa para mim. Só isso, a mulher certa. Não há paixão nem desejo, apenas o sentimento de que ela me convém. Aí o Bert diz assim, desconfio muito dessa frase. Se fosse ela é maravilhosa, a coisa seria diferente. Mas quando você diz ela é a mulher certa, sem paixão nem desejo, parece dar a entender que se trata da pessoa junto à qual você precisa mudar o mínimo possível. Aí o Bruno responde, na mosca, e aí todo mundo dá risada. Por outro lado, isso é ótimo, pois eu posso continuar como eu sou. Aí o Hellinger diz, não, não é nada bom, e logo se tornará um fardo. O sentimento de que a mudança não é necessária limita a sua parceria de um modo pouco saudável. Melhor seria se ela fosse apenas boa e você também. Quer dizer, eu sou muito mais a visão da Lígia sobre o que é a vida 2
do que a visão do Bruno aqui. O Bruno estava muito acomodado e muito confortável, né? A parceria, ela é desafiante, é claro. Ela me questiona, ela tem choque de valores e tudo isso. E isso nos põe para cima, nos põe para crescer, nos impulsiona. Beleza? E aqui entra um outro item interessante: casais homossexuais. Alguém pergunta: sou homossexual e parece que não há lugar algum para nós na sua tese. De que me vale ouvi-lo dizer que o homem se torna homem no relacionamento com uma mulher ou que a mulher se torna mulher no relacionamento com um homem? Isso transforma a heterossexualidade na única forma de sermos criaturas humanas. Você vê que o Bert foi confrontado diretamente, né? Eu queria ver a Lígia diante do Bert Hellinger fazendo umas perguntas para ele. Seria muito legal. Hellinger, em primeiro lugar, eu gostaria de transmitir alguns conceitos gerais sobre a visão sistêmica. Toda pessoa é parte integrante dos sistemas de relacionamento a que pertence e tem igual valor no funcionamento desses sistemas. Todos no sistema familiar são essenciais para o sistema. As diferenças aumentam a durabilidade e estabilidade de um sistema social. A consciência que procura excluir pessoas do grupo porque são diferentes atua num nível diferente do da consciência sistêmica, que procura equilibrar o sistema como um todo, preservando o direito de cada membro pertencer a ele. Há sérias consequências para os membros mais jovens de uma família quando alguém é excluído do sistema por ser diferente. Tenho visto inúmeros casos de jovens que sofrem amargamente por terem de se identificar com um parente mais velho que foi afastado da família por ser homossexual. Esse compromisso básico com a dignidade e o valor intrínsecos de todas as pessoas faz com que vejamos as diferenças abertamente. Dito isso, existe um fato que os casais homossexuais não podem evitar. Seu amor não permite que tenham filhos juntos. A concentração da procriação na heterossexualidade tem consequências que não podem ser ignoradas como se não existissem. Em toda a união se tem filhos, sem filhos, os parceiros se separam com menos culpa. Eles apenas se ferem um ao outro. Mas quando pais se separam, as consequências são graves para os filhos. Eles precisam cuidar para que seus atos não magoem os filhos. Essa culpa extra dificulta ainda mais a separação dos pais, mas, paradoxalmente, reforça o relacionamento. Casais sem filhos, inclusive homossexuais, não contam com o apoio dessas consequências para permanecer unidos nas crises. Se a história da Lígia tem alguma coisa a ver com a minha, em muitos momentos, pensar nos filhos foi muito importante para eu dizer para mim mesmo: não, calma, vamos sentar, vamos conversar, vamos procurar uma solução. A presença dos filhos, não que os filhos sejam responsáveis por manter um casamento, mas eles são parte do que nós construímos juntos e nós somos corresponsáveis por isso. E isso muda toda a perspectiva da vida de casado. Eu concordo plenamente com isso aqui. Vamos continuar. Os casais homossexuais, como outros casais sem filhos, interessados em parcerias duradouras e afetuosas, precisam tomar decisões absolutamente claras e conscientes quanto aos objetivos de seu relacionamento. Certos objetivos promovem mais estabilidade a longo prazo que outros. Querer evitar a solidão ou a sensação de vazio, por exemplo, não é um objetivo que sustente uma parceria duradoura de iguais. Por exemplo, casais sem filhos podem fazer muitas coisas por muita gente por não estarem envolvidos com a criação dos próprios filhos. Podem distribuir o amor que eles têm para dar em projetos de vida, em movimentos de vida, né? Eu conheço, tenho um bom amigo,
homossexual que é uma pessoa assim que não é perceptível, assim, ele não tem nada que diga assim, nossa, ele é diferente de mim, na sua maneira de se expressar, na sua maneira de viver. E ele tem muitos afilhados, é impressionante como as pessoas o convidam para padrinho e como ele se dedica a esses afilhados de uma maneira especial. Vamos dizer, esse está resolvido nesse aspecto aqui. Eu não vejo, ele nunca precisou de constelação, nem de terapia, nunca precisei indicar nada para ele. Então, cada qual tem seu caminho, em parte escolhido, mas em parte decorrente da vida, portanto, involuntário. Essa é a parte com a qual é difícil lidar. Os homossexuais com quem trabalhei, mesmo aqueles que sustentam ter escolhido livremente sua orientação sexual, haviam sido envolvidos por dinâmicas sistêmicas, experimentando em suas vidas as consequências do que outros, em seus sistemas, haviam feito ou sofrido. Eles tinham sido impelidos a serviço do sistema e, em criança, não podiam defender-se das pressões sistêmicas a que se viam submetidos, mesmo inconscientemente. É isso que eu acrescentaria a essa frase. Eis a segunda coisa com que tinham de haver-se. Estavam dando alguma coisa à família. Raramente trabalhei com alguém que quisesse deixar de ser homossexual. Eu também. Raramente não quer dizer nunca. Eu já trabalhei com pessoas que estavam desconfortáveis, muito desconfortáveis com a sua sexualidade. Mas isso é raro, tá? Geralmente as questões são outras. Por exemplo, sofreu um abuso quando era criança. Isso, a pessoa às vezes traz essa dor para a vida adulta e tem que trabalhar, e isso tem tudo a ver com a sua sexualidade. Mas ele não está desconfortável com a sexualidade, ele tem a dor do trauma que ele sofreu na infância, por exemplo. Tá? Então, raramente trabalhei com alguém que quisesse deixar de ser homossexual. Quando trabalho com homossexuais, a homossexualidade não é a questão principal. Tento apenas trazer à luz algum bloqueio que esteja limitando a plenitude da vida, mas não tenho nenhuma intenção de mudar a orientação sexual da pessoa. Observo três padrões de bloqueio sistêmico em conjunção com a homossexualidade, porém ignoro se eles realmente estão em causa. Então, o primeiro é: a criança era pressionada a representar uma pessoa do sexo oposto no sistema, porque uma criança do mesmo sexo não estava disponível. Por exemplo, um menino tinha de representar uma de suas irmãs mais velhas, que havia morrido, porque nenhuma menina sobrevivera. Outro menino tinha de representar a primeira noiva de seu pai, que fora tratada injustamente. Esse é o mais doloroso e difícil padrão que já observei. A criança era pressionada a representar alguém do mesmo sexo que fora excluído do sistema familiar ou vilipendiado por esse sistema. Os homossexuais que vivem em semelhantes condições são considerados estranhos. Por exemplo, um menino era sistematicamente identificado com o primeiro noivo da mãe, que contraíra sífilis e rompera o compromisso. Embora o noivo tivesse agido de maneira correta, fora desprezado pela mãe do menino. A sensação de ser desprezado era, para o menino, muito parecida com a que devia ter atormentado o noivo, como se fosse dele próprio. Interessante, eu já me deparei com algo semelhante. E aí essa pessoa carrega não o desejo de mudar, mas ela carrega a sua sexualidade como um fardo, como um destino difícil. São pessoas que, vamos dizer, têm embutido aí um sofrimento pela sua sexualidade, mas sem o desejo, sem necessariamente o desejo de mudar. Tá? A criança permaneceu na esfera de influência do genitor do outro sexo, mostrando-se incapaz de realizar o movimento psicológico rumo à esfera do genitor do mesmo sexo. Mesmo que essa esfera de influência seja rejeição, raiva, a pessoa desenvolve
um ódio mortal do seu pai, por exemplo. A menina tem uma coisa que ela chama de ódio mortal. Ela chega no atendimento, numa constelação assim, mulher. Ela está muito mais fortemente vinculada ao pai pelo sentimento negativo do que o amor que tem pela sua mãe. E, às vezes, até mesmo despreza a mãe por ter escolhido um homem como aquele lá. E isso vem meio que no pacote, sabe? Eu encontrei já isso daqui, mas muito mais em mulheres do que em homens, mulheres homossexuais. Agora, é a minha experiência apenas, tá? Estou contribuindo um pouquinho aqui. Muito bem. Dá tempo de ir mais um pouco para frente. Posso ir, né? Se eu ajudasse, eu suportaria a dor. Num grupo de treinamento para terapeutas, uma mulher tomou lugar numa constelação de sua família de origem e foi visualmente confrontada pela primeira vez com o que já sabia, mas nunca aceitara: o grau de perda, necessidade e dano no seu sistema familiar. Em 3 gerações, não se vira nenhum relacionamento intacto. A união de seus pais era caracterizada pelo ódio e o desdém. Ela fora escolhida para satisfazer as necessidades emocionais e sexuais do pai, desde quando tinha 8 anos até a época em que conseguiu sair de casa aos 18. Imagina que terrível viver isso, né? Os atos sexuais eram brutais e dolorosos, ocorrendo com o conhecimento e consentimento implícito da mãe. Em terapia anterior, ela explorara a raiva, a dor e o sentimento de traição. Encontrara alívio, mas não solução final. Agora, diante do homem que representava seu pai, o terapeuta sugeriu: diga-lhe, isto dói. Enquanto dizia isso, os soluços assomavam-lhe das profundezas e explodiam. E ela acrescentou espontaneamente: e não ajuda. Eu não podia aliviar a sua solidão. Eu suportaria a dor se ela ajudasse a combater aquela terrível solidão. Abraçou com ternura o homem que representava seu pai, que também chorava abertamente, e assim ficaram ambos por longo tempo. Ela sentiu conscientemente pela primeira vez e como adulta um amor infantil pelo pai e sua secreta disposição de sacrificar-se pelo bem da família. Em seguida disse-lhe: prometo-lhe que nenhuma outra criança será magoada como eu fui. Pagarei o preço. Paro por aqui. Quando se voltou para o grupo e declarou: sou lésbica, ela o fez com a máxima simplicidade e dignidade humana possíveis naquela situação. 1 ano depois, ainda sentia os efeitos liberadores da aceitação do papel que lhe fora imposto pelo destino, acatando como uma escolha consciente aquilo que antes, inconscientemente, carregava consigo e não podia mudar. Encarada dessa forma, a homossexualidade cobra um alto preço. Aqueles que conseguem afirmar sua orientação sexual e construir uma vida feliz, afetuosa e significativa, têm um apoio íntimo bem diferente daqueles que lutam contra o destino e menosprezam a perda, quer o façam conscientemente ou procurem mudá-los se puderem. Quer ver um exemplo que, para mim, primeiro que história forte, né? Que coisa mais, assim, corajosa, né? Olhar para isso, né? Mas uma coisa que eu noto, por exemplo, são casais homossexuais que recorrem a formas alternativas de gerar filhos. Barriga de aluguel, inseminação artificial. Em geral, não se enquadra nisso aqui, porque a pessoa não consegue assumir totalmente e conscientemente aquilo que é a sua orientação. Seja ela, vamos dizer, causada por qualquer raiz entre essas que o Bert citou aqui. Qualquer raiz que tenha
a orientação que ela adotou na vida, quando as pessoas buscam formas alternativas de filhos, elas não estão, vamos dizer, preenchendo totalmente essa mesma integridade aqui. Elas podem até se sentir bem e conseguir ter uma vida boa e tal, mas assim eu noto que é diferente, é outra condição, certo? É outra condição. Na barriga de aluguel, por exemplo, o homem homossexual ainda precisa se expressar como homem e não como homossexual. Eu já vi isso em constelação. E na inseminação artificial, aquela mãe de um casal homossexual, aquela mãe que vai gerar a criança, ainda tem lá no fundo alguma coisa para resolver com a mulher que ela é. E, portanto, para mim é diferente. Na minha observação, é diferente. Ou seja, é complexo e a gente tem que olhar com muita calma. A gente olha caso a caso. As histórias são, às vezes, guardam momentos assim muito difíceis mesmo, como esse que ele acabou de descrever aqui. Infidelidade e triângulo amoroso. Meu marido teve um caso com outra mulher durante anos. No princípio, achei difícil aceitar isso, mas com o tempo desisti de mudá-lo. O senhor poderia falar algo a respeito da infidelidade e relações extraconjugais? Quando a mulher trata o marido como uma criança, tentando melhorar seu comportamento e agindo como se soubesse o que é melhor para ele, ele acaba arrumando uma amante. Esta passa a ser, então, a sua verdadeira parceira. E ele mantém um bom relacionamento com a esposa, mas conserva a amante. Se ele mantém um bom relacionamento com a esposa, mas conserva a amante, é provável que a amante represente a sua mãe. Talvez o mesmo seja verdadeiro para a mulher que arruma um amante, ou está sendo tratada pelo marido como criança, ou procura no amante alguém que represente seu pai ou sua mãe. Em regra, a esposa que consente no triângulo amoroso é a filhinha do papai. Se estivesse em busca de uma solução, abandonaria a esfera de influência do pai e voltaria para a da mãe. O homem que vive um triângulo amoroso é muitas vezes o filhinho da mamãe, e a solução para ele consiste em voltar à esfera do pai. O relacionamento fora do matrimônio é quase sempre visto como moralmente inaceitável. Nessa situação, o chamado parceiro inocente costuma acreditar que seu direito ao outro é exclusivo e permanente, pura presunção. A consciência que vela pelos relacionamentos não se impressiona com semelhantes reivindicações. Ela respeita apenas a qualidade real do vínculo e a ecologia do dar e receber. Em vez de reconquistar o parceiro pelo amor, o cônjuge ofendido tende a atormentá-lo, como se essa exigência de exclusividade, sem olhos para a satisfação das necessidades e do desejo, o fizesse querer voltar. Eu aspiro a algo mais realista. Respeito muito a fidelidade, mas não aquela que pontifica. Eu sou a única pessoa que pode ser significativa para você e a única que pode satisfazer as suas necessidades. Sucede muitas vezes encontrarmos alguém que se torna importante para nós. Esse fato precisa ser respeitado, como respeitados precisam ser os sentimentos de mágoa e perda que daí se originam. Esse encontro pode ter efeitos bastante positivos no relacionamento. Não importa qual vá ser o desfecho, uma solução plenamente satisfatória só é possível com o amor. Então, veja o que ele está dizendo, né? Um relacionamento onde se descuidem dessas coisas básicas que fazem o relacionamento avançar e progredir, ele às vezes está seguro apenas aparentemente e apenas em regras morais, né? O que ele está dizendo aqui é de um relacionamento vivo que se mantém vivo, ou não. E aí pode surgir espaços
para que a atenção de um dos dois se volte para outra pessoa. E o que pode ser muito interessante, eu tive vários atendimentos de casais assim, onde as pessoas estavam começando a perceber que o relacionamento não estava, vamos dizer, numa dinâmica muito saudável, e a pessoa, um dos dois, estava, vamos dizer, visivelmente desinteressado em continuar semeando, né, a parceria na relação, e o outro estava visivelmente fragilizado por exposição ao sexo oposto no trabalho ou em outros ambientes que a pessoa frequentava. Ou seja, ele estava começando a olhar de um jeito diferente antes para pessoas que ele não olhava desse jeito. E quando as pessoas percebem isso, quando o casal percebe isso e procura, de alguma forma, algum trabalho para poder passar um filtro, né, na sua história, muitas vezes é possível que eles se acordem para alguma coisa que eles estavam meio acomodados, ou meio preguiçosos, ou meio assim, como dizer, negligentes, né? Desse trabalho que é dia após dia. É ou não é, Lígia? Vamos lá. Não, não vamos não, já deu o nosso horário. Nós vamos parar aqui na página 84, ciúme. A gente tem mais umas páginas de leitura, e depois, pessoal, nós vamos entrar num outro capítulo, onde ele vai transcrever uma constelação. E, sinceramente, ficar lendo essas coisas e vendo esses desenhinhos que a gente tem pela frente, isso é muito chato, muito cansativo, requer muito pouca, vamos dizer, comentário. Então, o que eu vou pedir a vocês, façam o possível para adiantar um pouco a leitura e entrem nesse capítulo chamado Transcrito, onde ele vai da página 90 até a página 98, descrevendo constelação. E se vocês tiverem dúvidas sobre o que vocês estão vendo e os desenhos estão mostrando, a gente pode conversar sobre isso durante o próximo encontro, ou quando a gente chegar nesse ponto, tá bom? Mas a gente para hoje por aqui, na página 84. O tema é ciúme. Tchan, 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 tchan. Falaremos sobre isso na quarta-feira. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Tudo de bom.